2 meses antes da Conferência Destino, que acontece sempre no mês de setembro. Então, em julho do ano passado, Deus, em oração, me lembrou 3 amigos íntimos, 3 amigos que comiam na minha mesa, eu comia na mesa deles, amigos muito próximos. Deus me lembrou o nome deles 3, me botou eles em oração, eu orei por eles 3, isso era uma madrugada, e Deus falou assim para mim: faça silêncio com eles. E tem coisa que Deus te pede, você não vai entender o porquê. Eu falei assim: mas como fazer silêncio? Ele falou assim: seja educado, dê oi quando encontrar, mas faça silêncio. O que é fazer silêncio nesse pedido de Deus? Às vezes você liga para mim: fala, companheiro, e aí, não sei o que, sexta-feira, vamos para não sei para onde. É só parar com o estardalhaço. Diminui o estardalhaço, seja educado. E durante 2 meses, na verdade foram 4, 2 meses antes da conferência, 2 meses depois, esses 3 amigos muito próximos, eu estou falando de gente muito próxima, eu fiz silêncio. Se eles me escreviam no WhatsApp, por exemplo: ei, como é que tá? Eu falo: ô querido, tudo bem, está tudo na paz. Só que para quem você é muito próximo, se ele te falar está tudo na paz, mas não agir da forma que sempre agiu: fala, companheiro, e aí, como é que você está? Você fala: está diferente o Tiago. E nesses 3 amigos, com esses 3 amigos, eu agi da mesma forma, pastor. Eu simplesmente não parei de falar, ou seja, não é que eu bloqueei ou fingi que não lia. Eu falava: oi, boa tarde, oi, não, está tudo na paz. Eu só não era, eu não fazia o estardalhaço. Ah, amigão. Os 3 eram meus amigos por anos, mas os 3 agiram de forma completamente diferente ao meu silêncio. Eu não sabia o porquê Deus me pediu aquilo, eu só vim descobrir depois. Mas eu quero te dizer a reação dos 3. O primeiro ficou atordoado e começou a perguntar para todo mundo que era amigo em comum se eu estava falando com eles. Então eu falei assim: o Tiago não está me respondendo direito. Então ele chegava no amigo comum e falava assim: Maurício, o Tiago está falando contigo? Ô Maurício, cara, tá, normal. Eu falei: o Tiago não está falando comigo, está falando com o Maurício. Ali é no outro: o Tiago está bem contigo? Eu falei assim: tá, mandou um áudio ontem, está tudo bem. Então, em nenhum momento esse primeiro amigo, isso é uma história verdadeira, aconteceu comigo ano passado, esse primeiro amigo em nenhum momento me ligou. Ele, apesar de ser amigo íntimo, de comer na minha mesa, eu como na mesa dele, somos amigos de muito tempo, passamos por muita coisa junto, ele, sentindo que eu estava diferente, ele não ligou para mim. Sentindo o meu silêncio, ele não ligou e falou: cara, tá tudo bem entre a gente? Como o ser humano tem dificuldade de perguntar se as coisas estão bem. A gente prefere fazer outras coisas do que simplesmente ir direto no ponto e resolver. Como a gente é feridinho. Como a gente quer carregar o peso da mágoa, o peso da confusão mental. Você nem sabe o que está acontecendo, mas já está chateado, já está ferido, já está com ódio. Ele simplesmente não falou comigo. Ele só ia na circunvizinhança e perguntava como é que eu estava, o que estava acontecendo comigo. Ninguém falou nada, ele também não fez nada. Não falou bem nem mal de mim, ele simplesmente ficou inerte. O segundo amigo, que hoje não é mais, ele, vendo que eu estava em silêncio, começou a procurar pessoas para falar de mim. Ele falou assim: Tiago tem falado contigo? Não. Sabe o que é isso? É orgulho. Isso aí é altivez. Não, ó, vou te falar uma coisa, na verdade, eu nunca nem gostei das palavras dele. E aquilo foram 4 meses. Os prints chegando: olha, o teu amigo está falando mal de você. E mandava um print. Eu falei: ok, fazer o quê? Então um fica inerte, não liga para mim, mas procura saber como eu estou pelas pessoas em volta. O outro vira meu inimigo, não liga para mim e começa a falar mal de mim. E teve o terceiro amigo, que começou desesperadamente a mandar mensagem: cara, você realmente está bem? Estou bem. Ele mandava áudio: amigo, você está bem? Estou bem. Então,
eu posso fazer uma conferência aqui na igreja e você vem? Os 3 são pastores e são meus amigos de muitos anos. Um deixou de ser. Porque eu liguei para ele e falei assim: olha, eu nunca vou falar mal de você. Eu nunca vou ser teu inimigo. Mas meu amigo, você não é mais. Porque o silêncio revela muita coisa. O terceiro amigo começou a me ligar e falou assim: cara, por favor, vamos jantar junto? Eu falei: eu não posso, eu estou cheio de coisa para fazer, a conferência está aí. Então prega aqui na igreja. Eu falei: olha, não dá agora, depois da conferência. Então vamos orar junto agora? Vamos, ora aí. Eu começava a orar: Senhor, abençoa o Tiago e tal. 3 amigos que tinham a mesma oportunidade de sentar à mesa. 3 reações totalmente diferentes diante do silêncio. Um ficou inerte, um virou inimigo e começou a falar mal. O outro se aproximou muito mais. 2 meses depois, foram 4 meses total, 2 meses depois da conferência, eu liguei para cada um para dar o relatório. Um para desfazer a amizade, obrigado, mas o silêncio revelou quem era você. O outro para me tornar ainda mais amigo, obrigado. O silêncio revelou que você é meu amigo. E o outro para falar: olha, você tem coisas para consertar, mas vamos continuar amigos. Você ficou inerte em cima do muro, você podia ter me ligado. Porque tem gente que precisa só de uma instrução para melhorar. Tem gente que não dá para continuar junto. Você precisa aprender isso. E eu falei assim: Deus, eu perdi um amigo por causa desse silêncio. E Deus falou: não, ele nunca foi teu amigo. E eu falei assim: por que tu me pediste isso, Senhor? Deus falou assim: para você entender como eu conheço as pessoas quando paro de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm quando Ele fica em silêncio. Uma vez Janine ficou uma semana falando mais ou menos comigo. Janine, fica em pé, meu amor, está grávida do nosso 4º filho. É muita coisa, jovem. Enquanto vocês estão aí passeando na praia, eu estou trabalhando, irmão. O irmão perguntou: pastor, mas como é que pode? 4 filhos, só viaja todo dia. Eu falei: e as conexões longas em Guarulhos? Quase 4 horas de espera de avião. Sempre, né? Eu vou segurar uma que vem aqui para você, mas Deus não deixou. Aquelas conexões de 10 minutos em Congonha. Escute. Estamos indo para o 4º filho. E a Janine é o seguinte: a Janine é muito sensível, muito perceptível, como a maioria das mulheres, né? A mulher tem esse negócio do 6º sentido. Ela percebe. Se você entrar em casa, ela nem te viu, pelo jeito que você veio andando, ela: o que aconteceu? Mas, que é isso, Senhor Jesus, Maria José? Como é que pode essa mulher? Mas o contrário também acontece. Às vezes você está cansado, alguma coisa está acontecendo, mas involuntariamente, por uma semana, eu falava normal, claro. Não tem como marido e mulher deixar de se falar. Se você já deixou de falar com seu marido ou com a sua mulher, você precisa saber que não é normal. Você está precisando de ajuda, né? Mas sabe quando aquela semana você não está... Você está em silêncio? Quem está entendendo o que eu estou falando? Marido e mulher, sabe? Você está em silêncio, não é a mesma coisa. Ela talvez não tenha percebido, mas ela começou a fazer coisas que antes ela não fazia. Ela falou assim: eu vou cozinhar hoje. Ó, dispensou a menina de cozinha, desde que hoje eu cozinho para o Tiago. Ela começou a agir durante a semana para tentar entender por que eu estava em silêncio. Porque a primeira coisa que o silêncio mexe com o ser humano é na autoanálise. Por que isso está acontecendo? Porque o pastor Felipe é a 2ª vez que ele não responde meu WhatsApp. O que eu fiz? Aí você começa a pensar toda a tua vida. Quando eu tinha 3 aninhos, eu subi no negócio. Então, o silêncio faz você se autoanalisar. Anote isso, por favor. Então, quando alguém te dá um gelo, não necessariamente ele está se vingando. Às vezes ele só está fazendo você se autoanalisar. Não necessariamente ele está te desprezando. Às vezes ele está fazendo você encontrar a verdade em si mesmo. Porque você está ali: por que isso está acontecendo? Aí passa o tempo e você: lembrei.
Eu prometi que ia pagar dia 20 e não paguei. Que quem está devendo sempre esquece, mas quem está esperando pagamento não esquece. Você começa a lembrar de coisas que você pode ter feito e estejam gerando aquele silêncio. Quando Deus para e não te responde, quando Deus para de falar por um tempo, quando Deus fica em silêncio, provavelmente a primeira coisa que Ele está provocando em você é a autoanálise. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Que tipo de vida eu estou levando para o meu pai não estar falando comigo essa semana? O pastor Felipe tocou num versículo que eu ia falar, eu não vou ler ele todo por questão de tempo, mas João 11:42, que diz assim: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me, Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. Te ouvir, Ele está ouvindo sempre, mas te ouvir não quer dizer que Ele vai responder. É igual você mandar mensagem no WhatsApp para alguém, aparece o tique azul de visualizar, mas quem disse que a pessoa vai te responder? É o que dá mais raiva. É quando você sabe que visualizou e não respondeu. Tá bandido, né? Viu a mensagem. De vez em quando eu ligo para pedir dinheiro emprestado para o pastor Felipe, ele visualiza, passa 3 horas, ele manda a mãozinha assim: estou na reunião de oração, não posso falar. Aí eu ligo para o pastor da oração: o pastor está orando mesmo? Eu falo: não, Felipe, está em casa. Aí eu começo a ligar: Felipe, me atende. Ele: não, rapaz, estou em jejum, estou na consagração. Até no monte ele sobe para não atender. Estou brincando. Nunca pedi dinheiro emprestado para ele. Sempre pedir dado, ele dá. Se você está precisando, procure o pastor Felipe no final. Escute isso. Primeira coisa, o silêncio vai gerar uma autorreflexão. Fala comigo, autorreflexão. Tem gente que não para se autopensar, autorrefletir, se Deus não ficar em silêncio um tempo. E eu, porque estou todo dia no altar, porque Deus tem me confiado projetos muito grandes, eu preciso que Deus fale comigo. Mas no mês de dezembro e no mês de janeiro, Deus não falou comigo. Eu parava lá em casa, começava a orar, Deus não falava nada. Eu pegava a Bíblia, lia, Deus não tocava em nada no meu coração. Eu comecei a ficar aflito. Falei: Senhor, o que está acontecendo? A primeira coisa que eu fiz: Senhor, onde eu pequei? O que eu errei? Será que o que eu estou fazendo? Primeira coisa, eu comecei a tentar achar o motivo pelo qual Deus poderia estar fazendo silêncio comigo. Eu falei assim: mas o que pode ser? E eu continuava: Senhor, por favor. E eu lembro que às vezes eu me trancava no quarto e falava assim: Deus, tudo menos silêncio. Se eu fiz algo que você quer me castigar, porque a gente é autopunitivo, a gente acha que Deus está doido para castigar a gente, né? Então a gente já pede castigo. Se é castigo, manda. Deus não. Eu só quero ficar um tempo sem falar. Senhor, mas eu já pensei em tudo. 2 meses. E Deus não falou absolutamente nada comigo. Eu moro fora do país, cheio de decisão para tomar. Vinha para o Brasil agora no carnaval ou não vinha? Pregava ou não pregava? Tinha um contrato para assinar do novo livro com a maior editora, o maior grupo editorial do mundo. Várias coisas importantíssimas acontecendo. E eu ajoelhava: Deus, o que eu faço? Eu assino ou não assino? Vou ou não vou? Pego o avião ou não pego? E Deus não falava nada. Eu falei: Deus. Eu comecei a ficar desesperado e comecei a: Deus, por favor, não me abandone. Deus, não sei o que está acontecendo, mas fala comigo, me dá só um sinal, Senhor. Se aquela nuvem mudar de lugar, você começa a ficar místico. Se aquela nuvem mudar de lugar, eu vou entender que você está me ouvindo. Manda só um sinalzinho, um dedinho movendo. E Deus não falou nada. 2 meses. O desespero estava absurdo. Já falei: Senhor, eu preciso da tua voz. E eu comecei a ler mais, eu comecei a me trancar mais no quarto. Eu comecei: Deus, fala comigo, Senhor, o que está acontecendo? Irmão, comecei a escutar pregação no YouTube, coisa que eu não fazia. Só do pastor Felipe Valadão assisti umas 10 mensagens. Foi aí que eu percebi que ele copiava as minhas, eu nunca tinha percebido. Tô brincando. É brincadeira, pessoal. E aí eu comecei, falei: será que eu não estou escutando
Aí, gente, você começa a fazer de tudo. Você não sabe onde está errando. Você fala, vou ampliar o leque, vou assistir outras pessoas. Comecei a dar esmola na rua. Nunca tinha dado esmola na rua. Vi um menino e falei, gente, pelo amor de Deus, toma aqui. Deus te abençoe, dá um abraço. Dava abraço, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu queria que Deus voltasse a falar comigo. 2 meses depois, eu estou sentado num lago que tem atrás de casa. Um lago público, não é meu. Só para deixar claro para o irmão falar, lago em casa. Eu conheço como é que é. Esse aqui espalha rapidinho a notícia. Sentei ali num banquinho público, banco público que tem. E comecei a agradecer a Deus pela criação. Eu falei, olha só, tem gente que não pode enxergar e eu estou vendo esse lago. Tem gente que agora está com os aparelhos no hospital e eu estou respirando esse ar. E comecei a agradecer a Deus. Enquanto eu estava agradecendo a Deus, comecei a orar por um monte de gente. Comecei a orar, Senhor, abençoa o fulano, Deus abençoa o ciclano. E assim como o Jó, enquanto orava pelos seus amigos, Deus falou com ele, Deus começou a falar comigo. É isso, é aquilo. Eu falei, meu Deus, de pegar um papel. E comecei a anotar tudo que Deus estava falando. E no meio eu falei, antes de continuar, por que você parou de falar comigo? E Deus falou assim, eu só queria saber para onde você ia correr nesse período. Só queria saber o que você ia fazer. Porque tem gente que quando para de falar com o outro, começa a trair, começa a dar as costas. Quer saber então segue tua vida. Não vai falar comigo não. Tem gente que murmura, tem gente que amaldiçoa, tem gente que blasfema. Mas você se aproximou. Mas você foi mais para o quarto orar, você leu mais a Bíblia, você teve mais, tentou me buscar de todas as formas. Eu vi aquele abraço no mendigo. Graças a Deus. E foi aí que eu descobri que o silêncio é uma das maiores armas divinas para te preparar para o próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, é uma preparação para a próxima fase. Jesus estava na cruz. No pior momento da vida dele, com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha obedecido em tudo. Ele fez tudo certo. No momento que ele mais precisou, que ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, por que você me desamparou? Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação de 40 dias no deserto. Eu treinei aqueles 12 homens. Tudo que você me pediu eu fiz. Eu fui fiel até a cruz. Eu estou na cruz. Cadê você? Porque eu não escuto a sua voz. E Jesus morreu sem escutar a voz de Deus. Jesus na cruz, falando em aramaico. Por que você está me desamparando? Na língua que eles se entendiam. Por que você está fazendo isso? Deus ainda assim não se comoveu. Falou, calma filho, vai tudo melhorar. Não falou nada, ficou em silêncio. Porque o silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da tua vida, do maior propósito da tua vida, antes da grande realização da tua vida. Foi a morte e a ressurreição de Cristo que fez com que hoje tivéssemos vida. Existem coisas que Deus vai fazer silêncio contigo só para saber o que você vai decidir com o teu livre-arbítrio. Deus não é técnico de futebol para ficar lá, vai, você consegue, vai. A gente confunde Deus, a gente reduz Deus, a gente tenta botar Deus dentro da nossa caixinha. Deus está muito fora da caixinha. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, na forma dele, do jeito que ele quiser. A única coisa que a gente pode fazer é alinhar a nossa vida com um projeto, com um plano, com a vontade absoluta dele. E Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida foi entregue. Ninguém tomou a vida de Jesus. A Bíblia diz, ninguém pode tomar a minha vida. Eu mesmo a entrego. E aquele que tem o poder de entregar também pode reavê-la. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai
cumprir o seu maior propósito, morrer e ressuscitar pela humanidade, por cada um de vocês. Mas na pior fase, ele fez isso sem tapinha nas costas, sem vai que eu estou contigo, você aguenta meu filho, calma só mais um pouquinho. Foi no silêncio, foi para ver para onde ele ia correr, foi para ver quem estava dependência, quem estava esperança. Tem gente que se Deus ficar sem te dar um sinal, um mês você já quer saber, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de igreja. Aí você fica igual um peru tonto, de um lado para o outro, não sabe para onde vai, porque não tem direção, não sabe quem é, não tem propósito, e pior, não confia no Deus que você serve aqui aos domingos. Se meus amigos agiram de forma diferente, 3 amigos, com o meu silêncio, que não vale muito para muita gente, mas para aqueles amigos valia. Imagina quantos filhos de Deus estão agindo, dando as costas para Deus, fugindo de Deus, falando mal de Deus. A um passo de viver a promessa, falta um passo para ele cumprir o propósito dele na terra. Ele começa a falar mal de Deus, porque Deus fez o silêncio necessário para saber quem é ele, para revelar quem é essa pessoa. Abraão caminhou 3 dias com Isaac de mãos dadas, indo para o Moriá, com uma palavra de matar o seu próprio filho, o único filho. Em 3 dias Deus não fala nada. Senhor, o que está acontecendo? É claro, impossível, Senhor. Eu orei por esse menino, Sara pediu por esse menino. Senhor, esse menino é uma promessa, como é que você vai deixar? E o menino ficava assim: pai, o que está acontecendo? Isso é o pior. Eu vi uma entrevista ontem que esmigalhou meu coração, um incêndio que teve em Belém, e o pai perdeu o filhinho de 2 anos e pouco, quase 3 aninhos, no incêndio. E ele chorava muito na entrevista. Ele falou assim: é muita dor, né? Ele falou: a dor não é perder meu filho, a dor é saber que ele morreu gritando meu nome, pedindo minha ajuda, e eu não estava lá. Naquele momento eu tenho 3 filhos, estou indo para o quarto, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, você tem misericórdia. O pai não aguenta escutar um filho pedindo misericórdia. Pai, me ajuda, pai, me salva, pai, não deixa eu morrer. O pai não sabe lidar com isso. E Abraão teve que suportar as perguntas de Isaac e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Eu estou te falando isso porque muitos de vocês estão nesse silêncio hoje, sem saber que falta muito pouco para a promessa. Você está a um passo da realização do teu propósito, daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Nesse período de silêncio, Ele quer só saber para onde você vai correr agora. Eu não estou falando contigo para onde você vai correr. Você vai ser um daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo, ou vai ser um daqueles que dá a costa de Deus e vai falar: Deus não existe mesmo, não. Eu estou escrevendo um livro que justamente fala sobre isso. As pessoas, quando se decepcionam, nem serviam a Deus, nem serviam, mas acontece alguma tragédia na vida delas, Deus não existe. Não, você nem me servia, eu nunca existi na sua vida. Uma vez eu fui fazer um enterro de um jovem, e a mãe começou, quando eu entrei, eu era pastor recém-ordenado, tinha uns 25 anos. Hoje eu tenho 27, foi 2 anos atrás. Não entendi a risada dos irmãos, né? Deixa eu ajeitar aqui meus pelos brancos. E aí eu entrei no enterro, a mãe dele começou a me bater e falou assim: por que Deus matou meu filho? Era uma família que nunca tinha ido à igreja, era uma família de origem espírita. Pediram para a gente ir lá fazer uma oração pela família. Eu era muito novo, eu não tinha coragem de falar certas coisas, mas hoje eu falaria assim: mas Deus nunca foi procurado pela senhora. Agora a culpa é dele? A gente só quer botar o Deus num lugar de destaque e às vezes negativo na nossa vida quando algo está mal. Fala assim: a culpa é dele, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não existe. E na verdade a gente não sabe lidar com processos normais da vida.
Esses dias uma pessoa me pergunta assim: pastor, por que Deus permite crianças morrerem como essa que morreu no incêndio? Assim, peraí, deixa eu entender uma coisa. Deus é um Deus natural ou sobrenatural? A morte é algo natural ou sobrenatural? Natural, todo mundo vai morrer. Então o que o Deus do sobrenatural tem a ver com coisas naturais? Existem coisas que simplesmente são naturais da vida. Um senhor de 90 anos pode morrer, uma criança também pode morrer. Todo mundo aqui está debaixo do mesmo risco. A Bíblia diz que sol nasce sobre justos e injustos. A chuva também cai sobre os justos e injustos. Então a gente questiona Deus por coisas que a gente mesmo não entende. A gente nunca buscou conhecer a Deus, mas quer questioná-lo. Agora, para você que está passando por um silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem não conhece a Deus, questiona a sua existência. Quem conhece a Deus, questiona o porquê Ele está calado. Isso é muito profundo. Quando você vê uma pessoa questionando a existência de Deus, é que ela não tem a mínima ideia de quem é Deus. Quando você vê uma pessoa questionando o silêncio de Deus, essa pessoa é especial. Bota os olhos nessa pessoa. Coloca a sua atenção nas pessoas e fala: pastor, Deus parou de falar comigo. Coloca os teus olhos nela. Porque quando Deus voltar a falar, já vai ser para colocar num outro nível. Já vai ser para colocar numa outra fase. O que você está passando não é um castigo de Deus, é a preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias. Tem pessoas aqui que não têm a mínima ideia, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquela música que foi cantada aqui da Cassiane que fala: quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. É uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Você já viu o ourives trabalhando uma joia? Não dá para ficar batendo papo e trabalhando nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está preparando os detalhes. E provavelmente, realmente, não vai ser do jeito que você queria, vai ser do jeito dele. Mas o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a sua vida ainda não está boa, perfeita e agradável, ainda não está, porque você ainda não está no centro da vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Perfeito não é ter o que o outro tem. Perfeito é estar contente com o que ele te deu. Tem gente que fala: eu preciso do ar-condicionado, que está muito calor. Tem gente que está lá no vento da praia falando: meu Deus, que delícia. O que é agradável? Não tem uma regra para o agradável. Por isso, pare de comparar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque o que para o outro não serve para você. Não serve para você. A vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. Por último, eu encerro aqui. O silêncio revela o seu nível emocional. O seu nível de realização, a forma como você lida com as próprias emoções. E quanto menos você estiver trabalhando no teu propósito, quanto mais longe você estiver do teu propósito, mais com raiva você vai ficar quando Deus fizer silêncio. Forte. Amém. Obrigado, irmão. Eu me sinto bem-vindo. Só segura aí. Obrigado. Não jogou ali para emocionar. É quando você passa da hora da pregação, eles começam, jogam informação ali, bem-vindo, amém, obrigado por terem vindo, todos vocês. E o pregador não se toca e continua.
piano já está ali, já vai aumentando. Daqui a pouco ele puxa na voz. Senhor. Me dá 5 minutos, eu prometo. Alguém que me dá só mais 5 minutos? Só mais 5? 5. Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 3 horas. É vigília! Amém. Eu fui procurar esse amigo que se aproximou ao invés de afastar no silêncio. Então eu queria te fazer uma pergunta. Isso foi recentemente agora, uma semana, 2 semanas atrás, né? Ele foi lá em casa. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Porque nos 4 meses, a gente é amigo íntimo, nos 4 meses que eu fiz silêncio contigo, você se aproximou. Foi o primeiro que eu te amo muito. Meu irmão fez uma gracinha ali. O pessoal é engraçadinho, né? Botar ali perdão, pastor Tiago. Foi a emoção de te ouvir, o cara escreveu ali. Tá perdoado, irmão. No final vamos conversar ali, por favor, na salinha. Equipe de libertação me acompanhe no final. Com certeza você não está sozinho, não. Isso aí está acompanhado. Isso aí é aquele que é só com jejum e oração. A casta é só com jejum e oração. E ele falou, primeiro que eu te amo. Eu não ia conseguir lidar com essa ausência a troco de nada. Se Deus tivesse me falado para me afastar, é uma coisa. Agora, a troco de nada eu perder um amigo, não dá. A amizade hoje é coisa difícil, gente. Eu tenho poucos amigos. Felipe é um deles. Então, eu fico pensando como era aquela geração de pastores que um competia com o outro, ou não gostava do outro, ou não falava com o outro, ou ficava com medo de revelar o seu ponto fraco que o outro podia expor, porque na minha geração a gente se liga para chorar junto, para falar, cara, ora por mim que hoje eu estou mal. Na minha geração, um tenta apoiar o outro, a gente se liga, são poucos, não são muitos, mas sem amigo não dá para viver bem. Precisa de gente para estar orando pela gente para estar conversando, gente para estar no dia ruim, falou, cara, hoje eu estou mal. Recentemente eu orei por um dos nossos amigos em comum, falou, cara, eu estou mal, eu tenho que pegar um avião agora, eu acho que é ataque de pânico, porque eu estou aqui todo tremendo, me deu uma sensação de morte. Eu orei por ele, fui conversando com ele até ele entrar no avião, cheio de coisa para fazer, irmão, carregando as coisas. Meu irmão, olha, Deus vai te abençoar, entra nesse avião, não fica com medo não. O que a gente faz sem amigo? Não dá para perder uma amizade no mundo de hoje. Então ele falou para mim, olha, eu não ia perder sua amizade, mas segundo, eu entendi que Deus estava me dando um crescimento muito grande na minha igreja. E eu pensei, se Deus está me dando esse crescimento, imagina o que Ele está fazendo na vida do Tiago. Às vezes é só aquela fase que você está muito envolvido com o que Deus te colocou para fazer e você se desprende um pouco. Por que ele pensou assim? Porque ele estava crescendo. Quem me deu as costas e começou a falar mal era o que não cresceu. Aí ele tem tempo para fantasiar. É por isso que a gente tem que perdoar os mais fracos, diz a palavra. Porque quem está trabalhando para o reino tem resultado. E o resultado dele faz... Ele entendeu o que está acontecendo com você. Ele consegue se colocar no teu lugar, empatia. Ele fala, poxa, se comigo está complicado, porque meu ministério está fluindo muito, está crescendo, imagina como está lá. Então vou entender, às vezes é uma fase. O outro não, o outro está parado. Não cresce nada, nada acontece. Então ele começa a não só ficar com raiva do silêncio, mas com raiva do teu crescimento. E é aqui no silêncio que você revela o nível da tua inteligência emocional, o nível das tuas emoções. Quando a Bíblia usa a palavra coração como sede das emoções, são mais de 928 vezes que a Bíblia menciona a palavra coração como sede das emoções. Está tratando de mente hoje, a gente sabe que é mente, que o músculo, o coração não tem sentimento algum. A Bíblia está falando justamente da tua vida emocional, da tua inteligência emocional. A Bíblia fala, por exemplo, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu... Não está falando do músculo do coração, ou seja, não é para você tomar ômega 3 para ficar com o coração bom. Está falando das tuas emoções. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda as tuas emoções. E quando você revela o nível da tua vida emocional, quando alguém faz silêncio, você pode interpretar como desprezo, ou você pode interpretar como ele está trabalhando muito. A interpretação é de acordo com a tua ferida emocional, com o teu vazio existencial.
A interpretação é de acordo com os teus filtros mentais, que já não entendem mais nada e absorvem a vida dos outros como se fosse a tua. A tua está ruim, você acha que dos outros está ruim. Você julga todo mundo, você acha que ele está te julgando também. Você seria capaz de pegar algo que não é teu, então você acha que alguém pegou algo também. Porque você sempre supõe dos outros o que você teria coragem de fazer. O silêncio então te leva à autorreflexão. O silêncio revela para onde você vai correr. E o silêncio revela o nível da tua inteligência emocional. Por isso eu reforço, o silêncio de Deus não é um castigo, é um teste para o próximo nível. Às vezes o silêncio de Deus vai fazer com que você mude a roda de amigos, porque a roda que você está foi legal até aqui. Para o próximo nível tem que ser outro tipo de amigo. Às vezes o silêncio de Deus vai fazer você mudar a sua perspectiva de futuro. Você achava que o que você está fazendo estava ótimo, mas o silêncio de Deus revelou que tem mais pela frente. Você precisa se preparar mais, estudar mais, ler mais, andar com pessoas que vão te levar para esse mais de Deus. A Bíblia diz: ande com um sábio e se tornarás sábio. Então tem gente que quer sabedoria e está andando com gente que não sabe nada. Que incoerência. Mas Deus está chamando um povo nessa noite que vai saber lidar com o silêncio das pessoas, porque nem todo mundo que está fazendo silêncio contigo hoje te quer mal. Inclusive você tem que lembrar que elas têm a vida delas para viver também, que você não é o centro da atenção da vida delas. A gente tem um grupo de amigos íntimos, um grupo de WhatsApp, e às vezes tem aquele que participa mais, tem aquele que participa mais ou menos, tem aquele que nunca participa, que só manda uma mãozinha assim, orando. Então o Felipe, assim, 3 horas da manhã, normalmente está mandando áudio. 3 horas da manhã, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse homem? 7 horas ele manda o primeiro. Eu falei, gente, dormiu 4 horas só. Mandou um de 3, mandou um de 7. Então, se o Felipe, por exemplo, ficar um dia sem falar, tem algo de errado, você tem que ir nele. O que está acontecendo? Tem gente que fala menos, e você já sabe que é normal ele ficar 2 dias sem falar, 3 dias sem falar no grupo. Mas nós também temos que supor que se um dia o Felipe, que adora falar, não falar no grupo, não quer dizer que ele está mal comigo ou com alguém do grupo. Pode ser que ele esteja muito envolvido na obra aqui da igreja. Então não crie fantasias por causa das tuas doenças emocionais. Não fantasie coisas, não ganhe inimigos que não existem. Tem gente que está cheio de inimigo que nenhum é real, nenhum. Ela conseguiu inventar todos. Aquela irmã ali não gosta de mim, ó, como é que me olha, ó. Aí o cara fala, mas ela não está nem te olhando. Fala, tá, você não viu aquele olhar de cobra que ela tem? Estão entendendo? O silêncio de Deus revela, ou te leva para uma autoanálise, revela para onde você vai correr e qual é o seu nível de inteligência emocional. Ou seja, como está o seu coração. Falando na linguagem bíblica, como está o seu coração. Na linguagem científica, como anda o seu nível de inteligência emocional. Mesma coisa. E Deus te trouxe até aqui porque Ele quer alinhar essas 3 coisas. Ele sabe para onde você vai correr, senão você não estaria aqui hoje. A segunda você já deu a resposta para ele. Na segunda pergunta você já deu a resposta. Para onde você corre? Para a casa de Deus aqui, ó. Onde eu estou? Pleno carnaval. Enquanto nós estávamos ministrando a palavra, muitos já estavam se autoanalisando. Deus, é verdade. E aquela coisa, isso, a autoanálise. E terceiro agora, o nível do seu coração. Como anda seu coração, como está a tua inteligência emocional. Nessas 3 coisas Deus vai trabalhar para te passar para o próximo nível. Lembre-se que Jesus morre no silêncio de Deus. E por 3 dias nada acontece. Ele cumpriu o maior propósito dele, morrer na cruz, e ainda assim teve mais 3 dias de silêncio. O tempo é de Deus, não é no teu tempo. Então a gente fala, eu fiz tudo certo aqui, ó. Acabei de fazer o que Deus mandou, cadê?
Com Jesus, Deus ficou ainda mais 3 dias. Mas quando chamou ele da morte para a vida. Mas quando chamou, foi para esvaziar a tumba. Foi para dar a destra do Pai para ele. Quando chamou, foi para fazê-lo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque sobre as nações da terra. Quando chamou, foi para transformá-lo no nosso Senhor e Salvador. O teu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Fica de pé, eu preciso orar por você.